Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 5 do livro de Êxodo. Você que está ouvindo esse podcast pelas plataformas como Spotify, Google Podcast, seja bem-vindo. Deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você no dia de hoje, através desse episódio. Você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se inscreve, curte, comenta de onde você está ouvindo esse áudio, onde você está ouvindo esse episódio. Porque quando você comenta o vídeo, esse vídeo é entregue para mais e mais pessoas. E a gente só quer falar de Jesus aqui, né? Então vamos ao episódio de hoje. A palavra de Deus diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor. Não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo, para fazerem tijolos como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos o nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então, os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar com Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim esses seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que esses seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês são os desocupados. Vocês vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, nem terão de produzir mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução da quantidade de tijolos na tarefa diária. E quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés voltou-se ao Senhor e disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. E continua amanhã. Assim acaba o capítulo 5. Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Que hoje o Senhor possa ministrar as nossas emoções,
os nossos pensamentos. Que hoje, Pai, o Senhor nos liberte de prisões que, porventura, alguém nos colocou ou a gente se colocou. Que hoje o Senhor fale conosco, Pai. Queridos, que capítulo forte, não é mesmo? Imagina Moisés e Arão chegando com ousadia para Faraó e falando: olha, a gente quer levar o povo. O povo de Israel, os israelitas que estavam sendo feitos como escravos há um tempão ali. E ele chegou e simplesmente falou: olha, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Que ousadia, né? A gente tem que combinar aqui que Moisés foi muito corajoso de chegar para Faraó sem medo do que ia acontecer e simplesmente falar o que Deus mandou ele falar. Para a gente estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja, depende de ousadia e coragem nossa. Muitas vezes, Deus nos dá o direcionamento para fazer algo, mas a gente não faz por medo, ou por insegurança, ou porque em algum momento na nossa vida, a gente foi ensinado ou exigido a fazer muito. Fazer. O que importa era fazer. E essa é uma lição aqui desse capítulo. Muitas vezes, quando a gente está indo no propósito de Deus, a gente decide andar em obediência, fazer o que é certo, a gente se depara com opressão e resistência no nosso caminho. Já aconteceu com vocês? Que dá vontade de falar assim para Deus: poxa, Deus, eu tô fazendo tudo certinho, do jeito que o Senhor mandou, e tá dando tudo errado. É assim mesmo, né? Quando fazer o certo pode nos levar a um lugar de perceber a oposição e resistência daqueles que estão no nosso caminho. E isso pode nos deixar frustrados, né? Porque as coisas vão acontecer de um jeito diferente daquele que a gente espera. A gente fala: não, eu ouvi a voz de Deus, eu tô obedecendo, eu tô seguindo o que ele fala, e aí vai dar tudo errado? É assim mesmo. É porque o deserto nos forja, o deserto nos molda. Tudo isso aqui é Moisés, que lembra, tinha o temperamento explosivo, sendo moldado, forjado por Deus, sendo preparado porque ele ainda ia enfrentar, porque ainda vem coisa mais difícil pela frente, né? E essa frustração das coisas não acontecerem do jeito que a gente esperava, ela pode nos tirar a compreensão. O povo de Israel olhou para Moisés e Arão, que estava indo lá tentar libertá-los, e falou assim: meu, vocês estão estragando tudo. Vocês chegaram aqui, foram falar alguma coisa aí para Faraó, e Faraó ficou com ódio nosso. E mandou a gente fazer ainda mais do que a gente fazia. Olha, muitas vezes o que nos afasta da promessa e de acessar a terra prometida é a gente ficar muito ocupado fazendo coisas que não é pra gente fazer. Perdendo tempo se envolvendo com situações, com coisas que não é pra gente se envolver. Cada um tá vivendo um processo. Muitas vezes a gente não quer deixar o outro viver o processo, a gente quer ir lá e ajudar e fazer pelo outro. E isso não vai só te afastar daquilo que é para você realmente fazer. Então que hoje você possa permitir que Deus acesse o seu coração, as suas emoções, veja aonde ainda existe distração em você, para que você caminhe no lugar onde Deus quer que você caminhe. Sabe? Aqui a gente vê Moisés e Arão chegando com ousadia, pedindo para o rei libertar aquele povo. O rei fica furioso, acaba punindo o povo. Imagina as emoções de Moisés e Arão ali. Eu acho que eles pensaram assim: nossa, por minha culpa esse povo está sendo mais massacrado. Só que em nenhum momento eles desistiram. Em nenhum momento eles tiraram os olhos da promessa. Eles tiraram os olhos daquilo que eles foram lá fazer. A gente tem que ser tão comprometido com as nossas promessas como a gente vê esses dois sendo comprometidos, sem desistir, sem desanimar. Só que isso não quer dizer que a gente não vai desabafar. Não vai, às vezes, até reclamar para Deus. Para Deus. A gente vê que na hora que Moisés recebe, né, esse confronto ali do líder dos fariseus, falando: olha, que o Senhor olhe para vocês e julgue vocês, porque vocês chegaram aqui e Faraó começou a odiar a gente. Nessa hora Moisés vai lá no Senhor e fala: Deus, por que que o Senhor está afligindo esse povo? Por que que o Senhor me mandou?
aqui, se nada se resolveu, sabe? Se as coisas estão piorando para esse povo. Muitas vezes, a gente esconde as nossas emoções de Deus. A gente fica sofrendo, a gente acaba até se afastando de Deus, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria. A gente murmura, a gente sai falando mal de Deus para as pessoas, reclamando, eu não aguento mais, não é mesmo? Quando na verdade é só você se render aos pés de Deus e falar: Deus, tá difícil aqui, tá difícil essa situação. Sabe por quê? Quando você se lamenta para Deus, você abre as suas emoções para Deus, Deus reafirma para você a promessa dele. Amanhã nós vamos ver a resposta de Deus para Moisés nessa lamentação, é Deus reafirmando o que ele já tinha prometido. A fé, ela não elimina as dores, os desânimos, os desafios. A fé não elimina isso. Mas a fé nos encoraja a olhar para Deus e confiar na promessa dele. Sabe, nosso alvo é conhecer Cristo e prosseguir em conhecer. Porque no nosso relacionamento com ele, a gente vai recebendo reafirmações, lembretes da nossa promessa. Sabe, muitas vezes você pode estar desanimado, desencorajado, afastado de Deus, porque você só esqueceu do que ele já te prometeu. Você só esqueceu do que ele já disse que ele ia entregar para você. Uma vida feliz, abundante, cheia de amor, de paz, que excede o entendimento, porque só isso vem dele. Tudo isso vem dele. Então não se distraia. Vai, fala de Jesus nos teus ambientes, no ambiente de trabalho, na tua família, na tua mesa de café da manhã. Coloca um lugar para Deus na tua mesa e conversa com as pessoas que você ama sobre ele. Não se distrai daquilo que você tem que fazer, porque os nossos olhos têm que estar fixos em Deus. E isso não quer dizer que vai ter desafios. Que quando você se posiciona em obediência e fazer aquilo que Deus quer que você faça, que vai ser fácil. Não, vai ter desafios, você vai encontrar opressão, oposição, resistência, mas se você permanecer firme, porque os desafios não são para você olhar só para os desafios. Os desafios são para você olhar como você reage diante deles. Que você, mesmo que precisar desabafar, reclamar, questionar, que você faça isso com Deus. Que você se lembre que Ele é um Pai amoroso, conselheiro perfeito, um justo juiz. Ele é o próprio amor e a justiça e a verdade e o caminho que a gente deve seguir. Então, não se distraia com as tuas emoções barulhentas. Não se distraia tentando fazer mais e mais e mais e dobrando o seu trabalho, triplicando o seu trabalho. Quando, na verdade, Deus só está te chamando para esse momento de secreto e falando assim: senta aqui, filho. Senta aqui. Conversa comigo. Quais são as tuas emoções? Quais são os teus medos? O que você está sentindo aí? O Pai está aqui para te ouvir. Que hoje você fale com Ele e eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada, Pai, por essa lição de hoje, que nos ensina que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das opressões, oposições, o Senhor está sempre com a mão estendida, prestes a nos acolher nossas emoções. Pai, eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio, que esse áudio chegue em forma de bálsamo do Espírito Santo, que o coração dessa pessoa seja acalmado hoje, que seja revigorado, renovado, que não importa os desertos, as lutas que ela tenha passado, que ela tenha os olhos fixos no propósito, fixos na sua promessa. Quando as respostas não são o que ela espera, que ela faça o certo, que ela não perca a compreensão diante de uma frustração, que essa pessoa não desista, Pai, que ela esteja 100% comprometida em fazer aquilo que te alegra. Pai, reafirma a tua promessa ao coração dessa pessoa hoje.
Deus, em nome de Jesus, que eu declaro, pelo sangue de Jesus que tem poder, traz à memória dessa pessoa a promessa tua para ela. Qual que é a tua promessa, Senhor, para ela? Aquilo que é o teu sonho, que o Senhor plantou no coração dessa pessoa, aviva, Senhor, o teu sonho no coração dela. Que a fé dela aumente, que a coragem dela aumente, a ousadia dela aumente, Senhor, e que ela te conheça. Que não sejamos como o Faraó dizendo aqui, não conheço esse Senhor. Eu não vou ouvir porque eu não conheço. Pai, não. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Pai, eu peço que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.